Olá, amados, mais uma vez aqui estamos para trazer uma palavra de ensino bíblico, desta feita na lição de número 9. Semana passada falamos na lição de número 8 sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E hoje estaremos aí abordando a sutileza do movimento dos desigrejados. Então, lição de número 9. Desde já, uma coisa que podemos comentar é o seguinte: com o decorrer dos tempos, nós tivemos alguns modismos. Alguns modismos, assim, durante algumas décadas, no Brasil e no mundo. Tivemos, por exemplo, o modismo do G12. Quem nunca ouviu falar sobre o G12? São modismos que aconteceu aí nas igrejas, ok? Também do triunfalismo. Também da confissão positiva. E um outro modismo também sobre a marcação da volta de Jesus. Então, nada disso funcionou, não funciona. E agora nós vamos falar aqui sobre essa sutileza. Já vimos que sutileza é algo sorrateiro, é algo que quase que imperceptível. Então, a sutileza do movimento dos desigrejados. Texto áureo nos diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia aqui é o dia do Senhor, ok? Então está aí em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A verdade prática nos diz o seguinte: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Ok? Vamos lá para a introdução. Antes de entrarmos aqui na introdução, eu quero dizer para vocês aqui que hoje a palavra-chave é desigrejados. A palavra-chave da lição de hoje, ok? Introdução. Deixa o seu like, ok? Se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever no canal, deixar seu like, comente, compartilhe, mas principalmente se inscrever, ok? Muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e possa indicar para muitas outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse estudo bíblico maravilhoso, ok? Então vamos prosseguir. Introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial, quer dizer, cresceram bastante. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuir estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas, ou desvios do modelo original, mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social, como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária. Isto quer dizer, neo, prefixo grego que quer dizer novo, não é? Então, Novo Testamento, ok? Que, ao contrário do que
Os desigrejados afirmam não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Eu quero destacar aqui rapidamente sobre a questão de dizermos que somos igreja. Quando eu digo assim, eu sou a igreja, teve até um hino aí na época da pandemia que correu muito aí, principalmente nas redes sociais, que falava, a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Então a igreja não sou eu sozinho não sou igreja, eu sozinho sou um membro do corpo de Cristo, eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, mas não sou igreja. Por que não sou igreja? Vamos lá para a Bíblia. Mateus 18, versículo 20, está escrito, Jesus dizendo essas palavras, ok? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou presente, aí estou eu no meio deles, ok? Então, observe que não é 1, 2, 3, conforme muitas pessoas às vezes citam o versículo, né? Porque onde estiverem 1, 2, 3, não é onde estiverem 1, 2, 3, onde estiverem 2 ou 3. Então precisa ter mais de um para que seja uma igreja, ok? E também, Mateus capítulo 16, versículo 18, ao que Jesus diz, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Visto que aqui Pedro está significando uma pedra pequena. E quando ele diz sobre esta pedra, vem do grego Petros, que é um solo rochoso, que é rocha, né? Rocha, vamos dizer assim, ok? Um solo de rocha poderia ser um rochedo forte. Então, esse rochedo forte é Jesus, ok? Sobre o qual a igreja do Senhor está edificada. E Pedro vem de Petros, que é uma pequena pedra. Então, essa pequena pedra precisa estar baseada, precisa estar alicerçada nessa pedra angular, esse rochedo forte, a qual Pedro chama de pedra angular, ok? Vamos prosseguir. Tópico de número 1, visão e prática do movimento dos desigrejados. Vamos lá, o subponto, um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo, que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações deste cristianismo apóstata. Quer dizer, a palavra apóstata quer dizer se afastar da fé. Isso é o pensamento dos desigrejados, ok? Então, quando falamos lá sobre clerical, vem de clero, clero quer dizer uma organização, ok? Vamos especificar mais na frente, a organização da igreja, composto de pastores, evangelistas, profetas, mestres, isso na igreja atual, ok? Temos também os diáconos, cooperadores e tudo mais, ok? Missionários, então tudo isso é uma forma clérica. Eu estou falando já na forma, por exemplo, das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus e muitas outras, ok? Então vamos lá. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma.
Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física arquitetônica, não estamos negando isso, ok? Onde tiver dois ou três, em qualquer lugar, a igreja ela é constituída como igreja, ok? Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos cedeu por razões contextuais. Então temos aí Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 14, nos dá uma ideia sobre essa questão, ok? Por exemplo, Atos 1,6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, quando restaurarás o templo de Israel? Aí, mais à frente, o Senhor vai dizendo, né, não nos convém saber os tempos em que será restaurado o reino, vamos dizer assim, né? O reino de Israel. Aí, o Atos 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser meus testemunhas, estão em Jerusalém, Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E daí Jesus era a última aparição, onde depois ele é assunto aos céus, é levado aos céus, dois anjos apareceu, o discípulo dizendo: por que estás olhando para o alto ou para cima? Esse Jesus há de vir, assim como para o céu estão vendo ele ascender ou ir para o céu. Então, essa passagem nos mostra aí a reunião dos discípulos ali, né? Reunidos ali com Jesus. Então não havia ali uma estrutura, templos, devido à perseguição na época, era costume deles se reunir em casas, mas desde muito tempo já existiam o quê? As sinagogas. Nós vemos na Bíblia várias passagens onde Jesus se apresentava nas sinagogas. Era a preferência dele, ele ia nas casas, ele na rua, ele pregava e tudo, mas ele tinha preferência de ir nas sinagogas. Ele sempre ia nas sinagogas, que era um lugar de reunião. Mas vamos prosseguir para nós termos um entendimento melhor. Deixando ainda Atos 6,14 para encerrar. Todos estes, para encerrar esse raciocínio aqui, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam juntos, perseverando em oração e súplica. Estavam debaixo da perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes financeiramente, isso quer dizer, né? Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Então está aí Romanos 16, do 3 ao 5, ok? Contudo, não há na Bíblia que deponha nada que deponha contra o uso de templo ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? A resposta é nenhum. Não há nenhum mal, ok? Então, prosseguindo, subtópico 2. Um ensino anticlerical, ok? Que nós abordamos ainda há pouco sobre o clero. Vem da organização, assim, dos guias, né? Ou lideranças. Se por um lado desigrejados são contra uma forma de institucionalização da igreja, por outro lado são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igrejas são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores, ok? Porém, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, está escrito, ele mesmo, ele é Jesus, ok? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então tá aí, a própria Bíblia vai lançando por terra todas essas falácias, não é? Todas essas heresias, vamos dizer assim, ok? Porque tudo que está contra a Bíblia passa a ser uma heresia, ok?
Acredito que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo. Ok? Então já vimos aí sobre a questão da instituição, ok? A igreja como instituição. Então, mas vamos abordar mais na frente, ok? E toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, toda forma de templo, toda instituição, toda organização, onde existe ali um regimento, existe normas, coisas desse tipo, mas nós estamos vendo claramente que na própria Bíblia Sagrada, tudo isso acontece, ok? A Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios capítulo 14, tem um versículo lá que diz assim, depois que vem falando lá sobre os dons espirituais e tudo mais, fala assim, que tudo seja feito com ordem e com decência, ok? Não lembro bem se é o versículo 32, 33, por ali. 1 Coríntios capítulo 14. Seja feito tudo com ordem e com decência. Então, nosso Deus não é um Deus desorganizado, é um Deus organizado. É um Deus de ordem. Ok? Então, acredito que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Hebreus 13, 17 também. Olha só o que diz Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas e hão de dar conta delas naquele dia, quer dizer, naquele grande dia, hão de dar conta a Deus no juízo. Das ovelhas, os pastores darão conta, segundo as Escrituras. Então foi o próprio Deus, próprio Jesus, quem instituiu pastores, ok? Então a Bíblia é bem clara a esse respeito, ok? Então, prosseguindo, vamos lá. Tópico de número 2, subponto 1. O que diz aqui? Um organismo. Então, quando nós falamos organismo, nós estamos falando de algo vivo. Então a igreja é viva. É viva porque o nosso Deus está vivo, Jesus está vivo. E a igreja, porquanto, é um organismo vivo, espiritual, ok? Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar, primeiramente, que ela é um organismo vivo. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Está escrito, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, ok? O 23, que é o seu corpo, quer dizer, o corpo de Cristo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Jesus é pleno, quer dizer, a plenitude. Sem Jesus, a igreja está despedaçada, a igreja está sem vida. Mas Jesus sendo cabeça da igreja, cabeça desse corpo, o corpo é a igreja, que somos nós, que somos membros desse corpo, para formar esse corpo. Então os membros precisam todos estar ajustados. Na aula passada eu falei bem claro a respeito desse assunto aí, sobre os membros do corpo. Vamos aí prosseguir. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, 27. Ora, pois vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ok? Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos. Não importa a cor, a raça, a cultura, a etnia, nacionalidade, naturalidade, não importa de qual lugar do Brasil a pessoa seja, de qual região, norte, nordeste, sul, sudeste, não importa de onde seja, do norte ou de nacionalidade brasileira, estrangeira, seja lá qual for, de qual continente que for, não importa, ok? Então, diferentes povos, tribos e línguas.
Então a igreja, ela é formada de pessoas, de todo mundo. Ok? Só Jesus sabe quem é a verdadeira igreja. Isso cabe a ele. Nós sabemos que a Bíblia diz que é um povo no meio de um povo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o rei dos céus, está escrito. Mas, porém, esse julgamento cabe ao Senhor, nosso Deus. Ok? Nós não sabemos, ok? Nós tão somente precisamos fazer a nossa parte, amar, ok? Lidar com todos, procurar edificarmos uns aos outros, ganhar almas para Jesus. Esta é a nossa função, ok? E o julgamento pertence a Deus. Atos 10. Então, vamos lá. Não há acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, está escrito: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então não importa se é brasileiro ou se é estrangeiro, ok? Então, prosseguindo, como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. É claro, porque aqui está se falando da verdadeira igreja, do organismo, dos salvos em Cristo. Essa aqui está se referindo à igreja invisível, a igreja que só o Senhor Jesus conhece e sabe quem é quem, ok? Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas, quer dizer, fora dos templos, contudo possui essas estruturas físicas hoje, não constitui um pecado ou desvio do evangelho como quer nos fazer acreditar os desigrejados, porque a Bíblia fala do templo, ok? Salmo 122, um salmo muito conhecido da igreja, que diz assim: alegrei-me, salmo de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está falando do templo, ok? Prosseguindo, a repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Tem uma dificuldade de ser submisso a alguém. Podemos destacar que existe vários tipos de desigrejados. Existem alguns desigrejados, por algum motivo, se sentem feridos, foram feridos por alguma palavra, por alguma atitude de alguma liderança, mas isso não justifica a pessoa ficar afastada completamente da igreja. Jesus lidou com muito tipo de problemas, tinha até um traidor com ele, ok? Nem por isso ele abandonou a sua missão, ok? Muitas das vezes foi negado, Pedro negou, abandonaram ele. Paulo, em uma certa fala em Atos, ele diz que ninguém o apoiou no seu discurso, um certo discurso que ele precisava fazer. Os irmãos o abandonaram e ele ficou só. Mas ele falou: mas Deus me sustentou para que o propósito do Senhor, a palavra do Senhor, tivesse o efeito desejado. Oh, glória! Então nós vemos que Jesus, ele sustenta o seu povo. Então daí não é desculpa por causa de um erro de alguém, né? A pessoa simplesmente colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta. Não, claro que não. Existem muitos pastores, existem muitas lideranças abençoadas, pessoas compromissadas com Deus, pessoas amorosas. Existem muitas igrejas sérias, responsáveis, que estão aí pregando a palavra de Deus. Então, se a pessoa não se deu bem numa igreja, né, ou não se identificou, não quer, existem outras igrejas, vai para uma outra igreja evangélica que professa o nome de Jesus, igrejas sérias, existem várias. Então isso não é desculpa, ok? Compreendemos a situação da pessoa, mas isso aí só durante um período, não é? Então não pode ficar a vida inteira magoado, não é?
a pessoa precisa perdoar também. Hebreus nos diz que nenhuma raiz de amargura possa brotar em vossos corações e por ela muitos se contaminem. Então, raiz de amargura não é coisa boa, ok? E pode atrapalhar, inclusive, a salvação. É necessário se humilhar, é necessário pedir perdão, é necessário perdoar, ok? Então, vamos prosseguir. Subtópico 2. Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Ok? Todo organismo tem que ter uma organização. Toda instituição tem que ter uma organização. Até mesmo no meio secular. Função, organização, função e sem forma, igreja. Sem um mínimo de institucionalização. Então, isso não é possível, ok? Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Então, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que nos fala sobre os dons espirituais, fala dessa organização aí da igreja do Senhor, ok? A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. É só nós observarmos aí Efésios 4:11, que já falamos sobre Efésios 4:11, né? A uns ele deu, quer dizer, Deus, né? Jesus deu, né? Como apóstolos, profetas, profetas, pastores, doutores, ou mestres, né? Doutores ou mestres, evangelistas, e Atos 6 também nos fala sobre a instituição dos diáconos. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então nos fala ali sobre os apóstolos que precisavam reunir ali, levantar diáconos, para que eles tivessem mais tempo para a oração e para a palavra. Então está aí também Atos 14, 23. Também está nos falando sobre essa organização, ok? Prosseguindo, essa mesma igreja possui seu código. Vamos ler aqui Atos 14, 23. É bom a gente ler a Bíblia, né? A gente vai falando, a Bíblia vai confirmando, ok? Então vamos lá. Paulo e Barnabé elegeram anciãos em cada igreja. Olha aí. Tá vendo? Lá fala sobre o assunto, fala sobre isso aí, ok? Paulo e Barnabé estavam vindo aí de uma determinada obra, e ali no versículo 23 de Atos 14, eles elegeram anciãos. Então estavam o quê? Depois de fazer a obra missionária, estavam ali organizando a igreja. Anciãos ou presbíteros, né? Como quiser, é a mesma coisa, ok? Essa mesma igreja possui a código doutrinário, Atos 2:42, que nos fala ali que todos estavam juntos, tinham tudo em comum, eles estavam juntos nas orações, no partir do pão, e cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perseveravam-se unânimes todos os dias no templo. Olha aí de novo o templo, Atos 2:42, ok? Vamos ressaltar também Atos, capítulo 3, versículo 1, que diz: Pedro e João subiram juntos ao templo. Então está aí, várias passagens no Novo Testamento, ok? Que é o tratado de Deus para a igreja. Alguém poderia dizer, mas isso era lá no Velho Testamento. Eu nem estou falando de Velho Testamento, do templo na época do Novo Testamento. Eu só estou citando aqui o Novo Testamento, ok? Prosseguindo. Então, código doutrinário e disciplinar. Mas 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos fala sobre o quê? Submissão das mulheres aos maridos. Ali fala sobre as vestes, que as mulheres devem se vestir decentemente, né? Mais à frente depois fala sobre a posição dos homens, dos maridos, né? Sobre amar suas mulheres. Então, a Bíblia tem disciplina, né? A coisa não é de qualquer jeito, ok?
Então, essa falácia de dizer que não existe código doutrinário, não existe disciplina, então isso aí também não tem aprovação biblicamente falando. Então, 2 Tessalonicenses 3,6 também. Então, prosseguindo, ninguém vivia isoladamente da maneira que queria, ok? Ninguém vivia isolado e da maneira que queria, né? Não pode ser uma pessoa isolada. Tem um versículo em Provérbio que eu gosto muito, né? Está lá em Provérbio, não lembro agora capítulo e versículo, que nos diz o seguinte: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, isolamento é perigoso, isolamento é até sinal de depressão, ok? A pessoa viver isolado não é uma coisa normal, ok? Então, vamos lá. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva. Atos 15, nós vemos lá um concílio onde os apóstolos se reuniram para saber como eles iam tratar de certas questões, por exemplo, como eles iam tratar os gentios. Então, Tiago, ali, ele lidera esse concílio em Atos 15, né? Estão dizendo que para não impor julgo pesado sobre os gentios, mas que se abstém da prostituição, do sangue, do que é sufocado, e se abster da idolatria, não é? Dos ídolos. Então, há um concílio ali, há uma reunião e há pessoas ali, lideranças, pessoas preparadas, guias, não é? Para liderar aquele concílio. Então, vemos aí a própria Bíblia aqui se interpretando e rebatendo todas essas falácias aí dos desigrejados, ok? Então, vamos lá, deixando bem claro que existem alguns desigrejados que reconhecem tudo isso, mas ainda não tiveram força para voltar. Então, o apelo que nós fazemos é que eles procurem retornar ao convívio da igreja local, ok? Visitando igrejas e tudo mais, não é? Voltando de onde saíram, enfim, procurar fazer parte de uma igreja, porque isso é importante, porque a pessoa corre risco de fracassar. Tem aquele ditado que diz, não é? Uma brasa afastada das outras brasas, a tendência é se apagar, a tendência é virar cinza, né? Uma espécie de carvão, ok? Então, para estar agrupados, a importância de estarmos agrupados, ok? Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e sem disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Então, é uma mentira e é um desvio doutrinário, é uma heresia. Ok? Vamos prosseguir. Tópico de número 3, ok? A importância e necessidade da igreja. Subtópico 1. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Está aí, Efésios 2,19. Assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então sabemos que uma família tem regras, tem ou não tem? Tem lideranças? Tem. Tem o pai, tem a mãe, não é? Aí vem lá os filhos e tudo mais. Então existe uma organização, ok? Então a igreja é uma família. Precisamos considerar a igreja como uma família. Está aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Então, o maior exemplo, aqui a forma de ver a igreja, como a igreja tem vários tipos, né? De alegorias, de forma, de metafórica, vamos dizer, a igreja como noiva, não é? E muitas outras. A igreja como família é a melhor exemplificação aqui para o nosso estudo aqui em pauta, ok? Prosseguimos. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece em toda a família, a igreja também possui comando,
direção e regras às quais devem se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona, ok? Que o grupo proporciona. Aquela questão de pertencimento, quando você faz parte de um grupo, ok? E você se sente bem ali no grupo e sente falta daquele grupo. Então isso é importante, ok? Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros, de fomentar a comunhão uns dos outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16, ok? E aqui nos diz assim, em sua carne desfez as inimizades, o 16, e pela cruz reconciliando com Deus em um corpo. Então Jesus, na cruz, desfez as inimizades. Essa Efésios aqui no capítulo 2, nós temos lá nos falando sobre Cristo, quando na cruz ele uniu os judeus aos gentios. A cruz de Cristo une judeus e gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Quem não é judeus? Gentios. Mas em Cristo somos um só povo. Então Jesus na cruz desfez as inimizades que existiam entre judeus e gentios. Então vamos lá, subtópico 2. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, este mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora pela igreja multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ô glória! Vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 10. Nos diz o quê? Lá está escrito, Deus falando sobre a multiforme sabedoria de Deus. Então isso, multiforme, quer dizer muitas formas, muitas maneiras. Deus não tem somente uma forma de agir, uma forma de operar. Deus tem várias formas. Então por isso que ele chamou vários ministérios, conforme já falamos aqui. Existe o quê? 9 dons espirituais. Existe as operações. Existe vários chamados, não é? A Bíblia tem um versículo lá em 1 Coríntios, se não me engano, o capítulo 14 mesmo, por lá que está escrito, né? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Podemos dizer, quando reunis, um tem louvor, outro tem testemunho, e por aí vai. Ok? Então tudo isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Prosseguindo, Deus criou a igreja com a propósito de ser uma família, a sua missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Ok? Então a igreja existe dentro de 4 paredes, existe no templo e existe também fora do templo, que é o seu povo. Nós já vimos de várias formas, de várias maneiras, vários versículos, nos fala que sobre o templo, né? Não podemos desprezar o templo. Então, poderíamos falar aí de várias passagens nesse sentido, não é? Nos evangelhos, quando Jesus entrou no templo e ele purificou o templo, ele disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Então, o próprio Jesus ali, ok? Exaltando a questão do templo, ok? Do local de reunião.
que é importante, ok? Então vamos lá, prosseguir. A razão da igreja existir, além do fato de promover a adoração, companhia e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não a igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Então, esse é o terceiro tópico. Vamos lá para a conclusão, ok? Para nós não estendermos muito, ok? Porque teria muita coisa para falar. Mas vamos ficar aqui nesse resumo, ok? Conclusão. Nessa lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja, mas já vimos que não. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Ao mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida, né? Que já vimos no decorrer da lição que não é verdade. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo, ok? E cumprir a missão para a qual Ele nos chamou, ok? Então, vimos aí claramente, né? Pela Bíblia, que Jesus instituiu, ok? Ministros do Evangelho, Jesus instituiu os dons espirituais, não é? Os dons de operação, os chamados, não é? Na igreja, as pessoas que deu dons, não é? Deu vocações, não é? Como música e muitas outras vocações, ok? Então, está bem esclarecido aqui. Então, que Jesus possa te abençoar. Não deixe de se inscrever, ok? Se inscreva no canal, ok? Para que muitas pessoas alcancem e sejam abençoadas em nome de Jesus. Vou fazer uma breve oração. Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, eis aí, Pai, o teu povo, a tua igreja. São as pessoas que se encontram fracos, Pai, muitos sem igreja, desigrejados, estão fracos, muitas das vezes enganados, Pai, que a tua palavra possa, Pai, servir, Pai, aleluia, penetrar, Senhor, nos corações, nas mentes, e venha revivar essa vida, Pai, e que haja, meu Deus e meu Pai, edificação, vontade nessa pessoa de estar reunido com teu povo, Pai, para assim ser edificado, Pai, como diz a tua palavra lá no livro de Hebreus, exortai-vos uns aos outros quando vejo que o dia do Senhor se aproxima. Então que Deus te abençoe de semana, e semana que vem, né, ou no decorrer dessa semana tem mais, ok? Tem aí ainda a lição de número 10, que está uma bênção também, nos falando sobre a mordomia cristã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.